Olá, pessoal, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre uma temática que eu gosto bastante, que é a condição crônica. Eu sou Priscila Romanowski, eu sou enfermeira. Eu me formei em 2007, sou especialista em saúde pública e saúde da família. Desde a minha formação, eu participava num grupo de pesquisa de condição crônica na Universidade Federal de Santa Maria. E desde então, sempre foi a minha temática de trabalho. Então, é uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês sobre isso. Fiz um mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei com a temática do diabetes. E atualmente estou na reta final agora do doutorado, trabalhando com coping, com enfrentamento, em situações de pessoas que sofreram queimaduras. Então, quero agradecer ao Telesaúde, né, e também ao grupo de pesquisa Nucrom, que é o grupo que eu faço parte aqui na UFSC, que me proporciona também bastante troca de ideias e conhecimento. E um pouco desse conhecimento eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, fiz uma apresentação que talvez ela esteja um pouco longa, então durante a apresentação talvez alguns slides a gente vai passar mais rápido. Nós vamos falar sobre a epidemiologia das condições crônicas, sobre a organização da rede de atenção às condições crônicas, os desafios da consulta de enfermagem e também sobre o protocolo que o Ministério da Saúde lançou sobre o protocolo de atenção básica às condições crônicas, lançado agora em 2016, a versão preliminar, tá? Então, preparei uma apresentação para vocês. Quero inicialmente convidá-los a uma reflexão sobre essa figura que eu coloco para vocês, que traz dois caminhos, né? Na vida, a gente tem sempre muitos caminhos, muitas escolhas para fazer. E essas escolhas nem sempre são fáceis, né? Da gente mudar um caminho que a gente já conhece. E mesmo um caminho novo, ele sempre apresenta desafios, ele requer uma manutenção, ele requer um processo contínuo de cuidado. E assim é também com as condições crônicas, né? Quando uma pessoa se depara com uma condição crônica em sua vida, ela vai aprender a trabalhar, conviver com essa situação. E nós, profissionais da saúde, profissionais da enfermagem, precisamos estar disponíveis e ajudar essa pessoa nesse caminho. Então, as condições crônicas elas são responsáveis pela maioria da carga de morbidade e mortalidade no mundo. É a primeira causa de mortalidade e de hospitalização no Sistema Único de Saúde e são condições passíveis de serem diagnosticadas e acompanhadas na atenção primária. Ela é multifatorial, tem um início gradual, um prognóstico incerto. Nesse caminho acontecem possíveis agudizações, que podem levar à incapacidade associada à mudança de estilo de vida, um processo de cuidado longo e contínuo, que nem a gente falou. É um grande desafio atualmente para as equipes de saúde cuidar de uma pessoa que tem uma condição crônica, né? Trazer um pouquinho da epidemiologia, a gente traz dados do Vigitel, que faz um estudo de décadas, né, a cada 10 anos, e ele traz que as doenças crônicas elas avançam, que teve 61% de aumento do diabetes, que é um número bem elevado, bem importante para a gente estar refletindo, e um aumento de 14,2% de hipertensão. E também, mais da metade da população está com excesso de peso, e 18,9% dos brasileiros estão obesos. Então, esses números são importantes da gente refletir, porque são números que impactam na vida da população. E no Brasil, as condições crônicas, elas são responsáveis por 72% das mortes da população entre 30 e 69 anos, que são adultos jovens, né? As condições crônicas têm relação direta com o tabagismo, com o consumo abusivo de álcool, inatividade física e a obesidade. Então, por isso que a gente falou dessa questão de ter esse caminho, de ajudar as pessoas nesse caminho da condição crônica, porque a mudança de hábito ela é extremamente importante, faz parte do cuidado das condições crônicas e impacta nas doenças cardiovasculares, né? O Brasil está na transição da desnutrição para a obesidade. O excesso de peso cresceu, que nem nós já falamos. A maior prevalência é em homens, né? Mas esse número ele é relativamente quase comparado com as mulheres, quase não tem diferença de gênero, né? Ele aumenta com a idade,
e maior entre as pessoas com menor escolaridade. Importante a gente saber esses dados para a gente poder estar dando mais atenção para essa população. Então, o diabetes passou de 5% em 2006 para 8,9% em 2016, e a hipertensão de 22,5% para 25,7%. No caso, a prevalência dessas duas doenças, dessas duas condições, é mais prevalente em mulheres. Os indicadores, eles aumentam com a idade e maior com as pessoas de menor escolaridade. Bom, falar de condições crônicas não é novidade, né? Eu já me formei há 10 anos e a gente vem estudando as condições crônicas e cada vez mais. Então, alguns avanços positivos a gente já tem como um resultado. Por exemplo, o aumento do consumo regular de frutas e hortaliças pela população, reduziu-se o consumo de refrigerantes e de sucos artificiais, e aumentou-se também a atividade física no lazer. Então, o consumo de refrigerante caiu de 30% para 16%, é um número significativo, a população está tendo mais consciência, né, do que está consumindo. Então, são ações importantes que a gente também precisa levar em consideração. Quando a gente fala em condições crônicas, por mais que essa web seja de consulta de enfermagem, a gente tem que ter sempre claro que a efetiva abordagem das condições crônicas é necessária para o envolvimento. Para a efetiva abordagem das condições crônicas, é necessário o envolvimento de diversas categorias profissionais das equipes de saúde e protagonizar o indivíduo, sua família e sua comunidade. Cada vez mais a gente vem mundialmente tendo esse cuidado de trabalhar a clínica centrada na pessoa, né? O nosso sistema de saúde está organizado através da rede de atenção à saúde e nós temos a rede de atenção às condições crônicas, né? Então, a gente tem como a base de todo o sistema a atenção básica, a atenção primária, que é extremamente importante no cuidado dessas patologias. E para colocar essa rede em prática, a gente tem linhas de cuidado, que são as doenças renocardiovasculares, o diabetes, a obesidade, as doenças respiratórias crônicas e câncer de mama e de colo de útero. E em cada slide eu coloquei algumas web palestras, algumas dicas que, se vocês tiverem mais interesse de estar acessando, eu acho bem interessante. São web palestras e temas que eu considero bem valiosas, assim, para nos auxiliar na prática do dia a dia, né? Então, essa rede, ela está estruturada com alguns elementos que fazem parte. Então, como vocês podem ver nessa figura, a atenção à saúde da família é a base, é o centro, né, dessa atenção. Tem vários outros programas que conversam entre si. Então, é indispensável que essa rede tenha uma boa comunicação e que ela seja intersetorial, que todos os setores estejam participando desse cuidado à pessoa em condição crônica. Falando um pouquinho mais sobre a consulta de enfermagem, né, que é a nossa temática de hoje, falar sobre a consulta de enfermagem para a pessoa em condição crônica. Consulta de enfermagem não é novidade para a gente, né? A consulta de enfermagem, em 1925, ela começou com as doenças venéreas e depois, em 58, a Organização Mundial da Saúde introduziu o nome Funções Médicas Delegadas, né? Que primeiramente eram para gestantes sadias e posteriormente para crianças sadias. No Brasil, a gente tem os registros que no Recife, como é o combate à tuberculose, contava com um manual de serviço, né, que já orientava os profissionais da enfermagem. Em 1968, a mudança de nomenclatura, então, para o nome consulta de enfermagem. Tá? Então, a nossa profissão ela é regida pela Lei 7.498, de 86, e o Decreto 94.406, né, que regulamenta a nossa profissão, onde a consulta de enfermagem ela é independente e privativa do enfermeiro. Tem também o nosso Código de Ética, que diz aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade. E o artigo 37 que nos traz que documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Eu trouxe isso porque é muito importante a gente falar a respeito disso, porque um cuidado que não está registrado
né? Muitas vezes é um cuidado não realizado. Muitas vezes a gente trabalha nas unidades, a gente acaba passando muitas orientações e tudo, e nem sempre é realizado o registro, né, dessas, e é extremamente importante, faz parte da nossa função, como enfermeiros, fazer esse registro. Então, a gente tem o processo de enfermagem, a sistematização de enfermagem, que muitas vezes são usados como sinônimos, mas que tem um conceito próprio. Se a gente for ver na literatura mundial, o processo de enfermagem, ele é mais usado, ele é usado mundialmente, então, né, sistematização de enfermagem é uma nomenclatura mais do Brasil, que se deu esse nome durante a história, né, da consulta de enfermagem, da sistematização da assistência. Então, é importante a gente ter claro de como funciona esse processo, que é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional da enfermagem e a documentação da prática profissional. E a sistematização a gente tem como conceito que a sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo, é colocar o processo de enfermagem em prática. Então, não é a temática da nossa aula de hoje falar sobre o processo em si de enfermagem. Mas eu trago aqui, não posso deixar de trazer, que ele se organiza em 5 etapas e que essas 5 etapas elas são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Então, a gente tem a investigação, que é a coleta de dados, a gente tem o diagnóstico de enfermagem, a gente tem o planejamento, a implementação da assistência e a avaliação. Então, lembrando que diagnóstico de enfermagem e planejamento é uma competência privativa do enfermeiro. No entanto, é bom e é primordial a gente ter claro que os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem, eles fazem parte da equipe de enfermagem e eles participam da execução desse processo, naquilo que lhes couber, sob a supervisão de um enfermeiro. Então, assim, a gente tem esse respaldo em lei que sempre tem que, na atuação do técnico e do auxiliar, é preciso ter uma supervisão e orientação do enfermeiro, mas que eles são, os outros profissionais, todos os profissionais da enfermagem são extremamente importantes nesse processo de enfermagem. Para a gente colocar em prática o processo de enfermagem, é primordial que a gente tenha uma classificação, uma linguagem própria, uma linguagem padronizada, e que a gente faça uso dessa linguagem, né? Então, para isso, a gente tem a Nanda Nick-Nock, né, que é muito utilizada, e também a CIP. Aqui em Florianópolis, a gente teve recentemente a implantação dos protocolos de enfermagem e se adotou a CIP como uma padronização da nomenclatura de enfermagem. Então, é importante a gente ter claro que a gente precisa dessa nomenclatura e estar fazendo uso dessas ferramentas que a gente tem a nosso favor para colocar a consulta de enfermagem em prática. Bom, convido vocês novamente a fazer uma reflexão que eu acho extremamente fundamental. Quem é um enfermeiro? Né? Qual é o papel da enfermagem? A sua função como enfermeiro, ela está bem estabelecida perante a sua equipe de saúde, perante aos seus colegas, para você? Você tem clareza de qual é o seu papel dentro da equipe e o seu papel de atuação? Né? E o enfermeiro, e o que o enfermeiro faz pela saúde do paciente, da comunidade, né? É importante conversar sobre isso e ter muita clareza, porque a partir disso é que a gente vai mobilizar ações e fazer mudanças para colocar a consulta de enfermagem em prática, né? E você, como enfermeiro, consegue verificar de forma concreta o resultado do seu trabalho? Então, são reflexões que eu convido vocês a estar pensando e conversando entre a equipe e vendo se está claro realmente no seu trabalho, no seu dia a dia, toda a sua função, toda a sua importância quanto profissional da saúde, quanto integrante de uma equipe. E para isso, né, que nem a gente falou, a necessidade de usar um referencial próprio da enfermagem. É primordial que a sistematização da enfermagem aconteça, né, para ter toda essa clareza da nossa atuação. Para nos auxiliar nesse processo, nós temos os protocolos de enfermagem.
Os protocolos de enfermagem, eles são ferramentas para normatização e ampliação da clínica do enfermeiro nos diferentes pontos de rede. Integra múltiplos documentos e recomendações, baseados em evidência em uma ferramenta ampla e concisa. Eles têm como objetivo, então, cumprir a lei do exercício profissional de enfermagem, otimizar o trabalho do enfermeiro, promover o atendimento integral ao paciente em quem esse profissional possui plena capacidade técnica para análise, investigação e tomada de decisão. E aproxima os enfermeiros às diversas diretrizes internacionais da prática de enfermagem, né, através da nomenclatura. E também validar práticas recorrentes em unidades de saúde por necessidade na agilização de processos de trabalho. Então, faz parte e deve fazer parte, a gente deve ser guiado sempre por esses protocolos. Os protocolos, então, eles são organizados para refletir sobre os sintomas ou manejo clínico, estimular o profissional a considerar uma condição crônica ou não a cada oportunidade, a cada consulta, né? É uma ferramenta ampla e concisa, resulta em atuação segura e com respaldo legal, e traz também os princípios de segurança do paciente, porque quando a gente atende um paciente com um protocolo e que a gente tenha essa segurança de que está fazendo o que é mais correto para o paciente, também é muito importante. Então, a lei do exercício profissional, ela traz que a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, também faz parte dos protocolos. E a resolução COFEM 195 de 97 dispõe sobre a solicitação de exames de rotinas e complementares por enfermeiro. Então, isso não é uma novidade, isso já é desde 97, é importante trazer que aqui em Florianópolis a gente tem essa implantação dos protocolos. Isso foi feito estudos, né, em relação ao atendimento após a implantação desses protocolos, que mostrou que 30% do acesso à saúde se beneficiou, teve aumento, né, do acesso à saúde pela consulta dos enfermeiros. Então, são números importantes que a gente pode sim e deve estar atingindo com a implantação de protocolos no nosso município, na nossa realidade. Então, para a implantação dos protocolos, para a elaboração dos protocolos, a gente tem a validação do corpo clínico de enfermagem, né? Então, é preciso montar uma equipe que vá tomar frente dessa questão da elaboração de determinado protocolo, ter a validação do secretário municipal de saúde e a validação do Corém também. E, após, a gente precisa implantar esse protocolo, que tem a apresentação e treinamento, né, dos profissionais envolvidos, ampliação das ações, oficinas de diagnóstico e intervenções, as reuniões, a participação conjunta dos profissionais. Bom, falamos um pouco sobre a consulta de enfermagem, que é importante a gente relembrar, né, esses pontos que eu trouxe para vocês, considero importante a gente estar relembrando. E também, agora, voltando a falar um pouquinho da consulta de enfermagem às condições crônicas. Quero só fazer a gente falava muito em doenças crônicas, né? Essa nomenclatura, ela mudou. Hoje a gente utiliza pessoa em condição crônica. Então, muitas vezes até eu ainda falo doenças crônicas, mas o termo correto é pessoas em condições crônicas. Então, um dos desafios no tratamento da pessoa em condição crônica é, sem dúvida, a adesão ao tratamento. Tá? A adesão ao tratamento é um dos fatores que mais contribui para o controle e estabilização da doença. Os fatores que podem influenciar, então, na adesão ao tratamento são as características pessoais, né, dessa pessoa, as condições socioeconômicas e culturais, os aspectos relacionados ao tratamento, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de estar entendendo e de estar aderindo ao tratamento, a doença também, conhecer essa doença, aceitar, entender essa doença que a pessoa passa a conviver, e também ao sistema de saúde e a equipe dos profissionais como um todo. Então, falando um pouquinho sobre os hábitos de vida, é extremamente difícil, se a gente for pensar na nossa vida, né, como é difícil mudar um hábito, que são algo que a gente vem, às vezes, fazendo isso há muito tempo, e agora a gente
tem uma condição crônica e precisa modificar isso. Então, é realmente um desafio para a gente, para nós como profissionais, tá entendendo e fazendo com que esse paciente tenha essa mudança de hábito. Então, tem que considerar os significados psicoculturais desse paciente, a convivência com a cronicidade, as frustrações anteriores, quanto tempo esse paciente ele já vem tentando ter essa mudança de hábito e não consegue, a falta de apoio familiar e social, o excesso ou a superproteção de apoio familiar, que também podem interferir nessa adesão ao tratamento, e a dificuldade em desenvolver autonomia. Esses pontos são bem importantes a gente estar refletindo e levando para a nossa consulta de enfermagem, né? Vou explicar um pouquinho melhor mais à frente. Então, que nem eu conversei com vocês no início, a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de atenção básica às condições crônicas não transmissíveis. Esse protocolo foi lançado em 2016 pelo Ministério da Saúde. Ele está ainda numa versão preliminar, né? Mas ele é importante para o enfermeiro, para a consulta de enfermagem, mas também para todos os profissionais que atendem a pessoa em condição crônica. Ele traz a questão da atenção centrada na pessoa em toda a sua rede de relações e principalmente ele traz uma questão muito importante que a gente precisa levar em consideração no acompanhamento dessa pessoa em condição crônica, que é do biológico versus o biográfico. O que é isso? Vai muito além do que prescrever uma medicação, do que prescrever um cuidado, né? Deve-se levar em consideração a história dessa pessoa, como ela entende e convive com a sua enfermidade, qual a sua capacidade para o autocuidado, qual a sua vulnerabilidade, quais os seus valores e sentimentos envolvidos, qual a sua rede familiar, comunitária, social. Então, quando a gente faz essa abordagem à pessoa em condição crônica, a gente precisa ter, claro, todo esse conjunto de... Desculpa. Bom, como que a gente vai entender esse processo, né? Então, a gente tem o processo que é um ciclo chamado ciclo do saber ao fazer. Do momento em que eu sei que eu tenho a doença, ou que eu sei que eu preciso fazer uma atividade física, até eu fazer, existe um processo. E esse processo ele precisa ser de conhecimento dos profissionais, para que nós profissionais possamos auxiliar a pessoa que está nessa mudança, que está buscando do saber ao fazer, está passando por esse processo, para a gente saber como que a gente pode auxiliar essa pessoa. Então, é bem importante a gente conhecer esse processo. Então, quando a pessoa sabe que precisa ter essa mudança, a pessoa precisa ser empoderada para que ela ocorra. Se a pessoa vai passar a sentir que ela precisa realmente fazer essa mudança. Então, o profissional ele precisa conhecer que a pessoa está passando por esse processo de percepção da enfermidade. A pessoa vai querer fazer a mudança. Então, a pessoa precisa de motivação para, assim, fazer a mudança. E, assim, fazer o autocuidado. Então, esse processo do saber ao fazer, ele não se resolve em uma consulta, né? Ele requer um cuidado, um acompanhamento, que é muito importante que a gente tenha esse vínculo com esse paciente. Muito tem se falado sobre esse atendimento centrado na pessoa. Esse protocolo do Ministério traz algo bem importante, esses conceitos, um conceito método clínico centrado na pessoa e seus componentes, que vai um pouquinho além do que somente uma atenção centrada na pessoa. É um conjunto claro de orientações por meio de componentes que têm uma íntima ligação entre si, cabendo ao profissional se mover entre eles, dependendo das demandas da pessoa e das pistas oferecidas por ela. Então, nesse processo do saber ao fazer, a gente tem todo o atendimento centrado na pessoa, mas nós profissionais que vamos caminhando e conhecendo em que processo que a pessoa está. E esse sim é um método clínico centrado na pessoa. Ele traz um fluxograma que é bem interessante, primeiro, explorando a doença e a experiência da doença, né? Quais são os sinais e as indicações?
Então, a pessoa traz a história clínica, um exame físico, os exames complementares, e, paralelo a isso, ela traz sentimentos, ideias, funções, expectativas, né? E tudo isso deve ser olhado de maneira integrada. A gente também precisa, concomitante isso, entendendo a pessoa como um todo. Então, a pessoa, ela tem a doença, ela tem uma experiência da doença, ela tem um contexto próprio, um contexto único, particular da vida dela, e um contexto um pouco mais distante, que é na comunidade, na vida social, na vida do trabalho dessa pessoa, né? Que muitas vezes o trabalho, as formas de trabalhar e as formas de viver estão muito ligadas entre si. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração quando a gente fala no cuidado à pessoa em condição crônica. Com isso, a gente vai elaborando um plano conjunto no manejo dos problemas. Então, os problemas, as metas, os papéis, é um plano comum, são decisões conjuntas. E esse plano, ele traz incorporações de prevenção, de promoção da saúde, vai sendo realista diante do que a pessoa está te trazendo. Então, é uma questão que, junto com o paciente, você vai desenvolver um plano de cuidado, né? São decisões conjuntas. E isso tudo intensificando sempre a relação entre a pessoa e o profissional da saúde. Aqui trago também para vocês que esse protocolo traz a importância do autocuidado nas condições crônicas por estratificação de risco. Né? A gente já vem falando muito dessa questão e da importância da estratificação de risco nas condições crônicas. Então, a pirâmide de Mendes não é novidade, né? A pirâmide de risco, né? Então, as pessoas que estão mais na base são as pessoas que ainda conseguem fazer o seu autocuidado, dependem menos da equipe de saúde, dos cuidados da equipe de saúde. Conforme esses fatores, essa estratificação de risco, ela vai afunilando na pirâmide, mais participação dos profissionais vai acontecendo nesse cuidado. Então, até chegar, por exemplo, assim, no topo da pirâmide, a gente tem perda da autonomia e perda funcional grave. A gente vê que a atuação dos profissionais é bem maior do que as pessoas que ainda conseguem realizar o seu autocuidado. Para isso, a gente tem os fatores facilitadores e dificultadores do enfrentamento de enfermidade. O que é isso? Na condição crônica, alguns fatores eles vão ajudar a pessoa a enfrentar essa situação, né? Por exemplo, eu tenho diabetes. Alguns fatores como o empoderamento, a adesão ao tratamento, a resiliência, a espiritualidade, o suporte familiar, o apoio social, a autonomia, o autocuidado, eles vão me ajudar a enfrentar aquela situação, para que eu tenha mais autonomia, para que eu consiga conviver de maneira melhor, com mais qualidade de vida, com a minha condição. E alguns fatores, como tristeza, transtornos ansiosos, depressivos, estresse, uso abusivo de substâncias psicoativas, a falta de motivação, a baixa eficácia, são fatores que vão dificultar. O trabalho, que nem eu citei antes, as formas de trabalho, as formas de viver, também são considerados facilitadores ou dificultadores, porque muitas vezes as pessoas adoecem devido às suas formas de trabalho. Então, precisa ser levado em consideração quando a gente está atendendo uma pessoa em condição crônica. Essa temática de enfrentamento é uma temática que eu estou estudando há 4 anos de uma maneira mais assídua, né? E é muito interessante, porque assim, todo o processo que a gente tem, todo o processo de mudança, quando a gente enfrenta um trauma, seja ele por uma queimadura, seja ele por conhecer ou por se deparar com um diagnóstico de um diabetes ou de uma hipertensão, ele causa um estresse pra gente. E a partir desse estresse é que a gente vai buscar uma maneira de enfrentar essa situação. Então, entender esse processo de enfrentamento vai nos auxiliar, nós como profissionais, quando a gente entende, quando a gente conhece esse paciente, conhece em que momento ele tá vivendo isso e quais são esses facilitadores, esses dificultadores na vida dele, nós conseguimos auxiliar ele nesse processo de autocuidado e de conviver com a condição crônica. Então, o enfrentamento, também chamado de coping,
são esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações estressoras de dano, de ameaça ou de desafio, quando não está disponível uma rotina ou uma resposta automática. Então, não é uma resposta, algo que eu penso. Eu estou com um problema X, eu preciso desenvolver tal estratégia para enfrentar tal situação. Então, é uma resposta que eu crio e desenvolvo. Nós, profissionais da saúde, podemos auxiliar as pessoas a criar essas estratégias, né? Alguns fatores são mais característicos de alguns estratos de risco. Por exemplo, a resiliência, a espiritualidade, o suporte familiar são mais importantes para serem trabalhados nos pacientes com complicações maiores de perda de autonomia e funcional grave. Esse protocolo ele é extremamente importante porque ele traz diversos instrumentos, ele ensina como a gente deve aplicar esses instrumentos de medida que vão nos auxiliar a tomar decisões frente a cada situação. Então, instrumento de medida, o uso de instrumento de medida, ele vai além do que um simples questionário, do que para obter um resultado, um número. Ele sim propõe modos de repensar e avaliar criticamente como é produzido o cuidado. Não é necessário usar todas as ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês, que eu trouxe algumas coisas, ou que o protocolo traz, na verdade, em todos os pacientes. Então, o protocolo, ao final, ele traz todo o que eu trouxe aqui para vocês. Avaliação dos fatores, né? E alguns instrumentos que auxiliam na promoção dos fatores de enfrentamento. Esses instrumentos, na prática, como que funcionaria? Eu posso deixar esses instrumentos impresso na minha sala. Quando eu vou atender um paciente, por exemplo, que tem dificuldade de adesão ao tratamento medicamentoso. Então, eu vou usar para todas as pessoas com doenças não controladas ou com uso de polifarmácia, que são mais de 3 medicamentos. Então, por que eu vou usar? Porque o uso irregular da medicação leva a maior risco de efeitos colaterais e complicações. Então, eu identifiquei que esse paciente é um paciente que eu preciso aplicar um questionário. Aqui, no caso, a sugestão é o questionário de Morisky. Então, lá nesse protocolo, ele traz o questionário. Você pode imprimir e você vai aprender a como lidar com esse questionário. Identificando, você vai saber, aplicando esse questionário com o paciente, você vai saber que decisão você deve tomar junto com o paciente. Então, ele serve para avaliar o uso regular da medicação e identificar qual a melhor opção na conduta do caso do paciente que você está atendendo. No caso da resiliência, as pessoas com doenças não controladas, né, ou com sofrimento pela enfermidade, ou com quadros clínicos mais graves. Para que eu vou usar? Associada a desfechos clínicos com doenças crônicas, adesão ao tratamento, risco de complicações, internações e morte. A resiliência, ela é muito importante, assim, porque é a capacidade da pessoa em lidar com aquela situação e voltar a ter uma noção da sua vida, né? A gente diz muito que a resiliência é a chamada vara de Vimy, né? Quanto essa pessoa consegue ir lá, se desdobrar, enfrentar aquela situação e voltar à sua condição. Ela serve para avaliar o grau de resiliência, os fatores associados a ela, quando necessário, identifica qual a melhor opção e conduta. A escala de resiliência de Conori-Davidson é uma escala que eu acho que, se não me engano, tem uma folha, são perguntas bem tranquilas de serem aplicadas, e a partir disso, você está atendendo o paciente, você pode aplicar um instrumento e ter uma melhor conduta no auxílio a esse paciente. A espiritualidade. Quando eu vou aplicar todas as pessoas com sofrimento pela enfermidade ou com quadros clínicos mais graves, a espiritualidade é um fator psicossocial diretamente associado a melhores desfechos clínicos em condições crônicas. Serve para identificar a importância ela identifica, a importância da espiritualidade, os fatores associados a ela e a melhor abordagem pelo profissional de saúde. Né? Então, aqui do lado traz um instrumento para ser utilizado. Outra avaliação dos fatores de enfrentamento é a abordagem familiar. Você pode aplicar esse questionário para todas as pessoas com sofrimento pela enfermidade ou com quadros clínicos mais graves.
A família pode contribuir para apoiar e incentivar as práticas mais saudáveis, além de atuar como facilitadora na construção de uma adesão ao projeto terapêutico por meio de apoio, flexibilidade, paciência e cuidado, né? E serve para avaliar a percepção da família em relação à pessoa com a condição crônica. Tristeza, sintomas ansiosos e depressivos. Né? Também tem uma escala, a escala de ansiedade e depressão, que é uma escala que vai ser aplicada para avaliar. Vai ser aplicada nas pessoas com sintomas de ansiedade, depressão ou com sofrimento pela enfermidade, né, pela condição crônica ou em casos mais graves também. E os distúrbios ansiosos e depressivos estão diretamente relacionados à piora da patologia e da qualidade de vida, né? E serve para identificar a necessidade de avaliação médica e tratamento, mesmo não medicamentoso ou medicamentoso também, né, desses distúrbios. O alcoolismo, né, que também é importante a gente falar, que traz a questão de deve ser usado em pessoas ou familiares com uso frequente de bebidas alcoólicas, né? O alcoolismo está diretamente relacionado à piora da condição crônica e prognóstico. Então, também tem um instrumento específico para avaliar. E alguns instrumentos que são importantes que trazem o empoderamento, a autonomia, que são o empoderamento, a autonomia, né? A motivação, a autoeficácia e o autocuidado. Esses fatores, eles são fatores de promoção de enfrentamento. Então, ele também indica para quando eu vou usar e quem eu vou usar. Aqui eu quero destacar brevemente, que meu tempo já está terminando, né? Então, sobre a entrevista motivacional. A entrevista motivacional também é muito interessante, a gente tem esse manual, ele traz como a gente deve fazer essa entrevista, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter, como seguir uns passos de uma entrevista que vai realmente motivar essa pessoa a aderir ao tratamento. Então, é bem interessante. Como conclusão, né, quero retomar com vocês a figura que a gente iniciou essa aula. O tempo é curto, é muito assunto para a gente estar falando, mas é importante que a gente converse sempre sobre esse assunto, independente da estrada que a gente escolha, do caminho que a gente escolha para fazer esse cuidado, ele requer sempre uma avaliação, ele requer sempre uma manutenção. As condições crônicas, elas trazem muitas situações de paciente estar bem e de repente ter alguma agudização. Então, é sempre importante a gente estar avaliando e escolhendo qual é o melhor caminho. Eugênio Vilaça Mendes, ele traz a seguinte frase: por que fazer mais do que por que fazer mais do que se não está alcançando os objetivos esperados? Melhores resultados de saúde das pessoas e maior satisfação do usuário? Então, basta de fazer mais do mesmo, né? Vamos, quem sabe, mudar, e por mais que a mudança seja muitas vezes difícil, né? Que nem a gente comentou que a mudança ela é sempre difícil, mas ela é um caminho a ser seguido. É um caminho que a gente precisa, que tá aí, que a gente precisa saber. Os protocolos, esse protocolo da atenção básica, ele vem para complementar as ações que estão sendo feitas na atenção básica, né? Então é bem importante que eles sejam de conhecimento dos profissionais e que eles sejam, sim, usados como uma experiência e uma experiência exitosa, né, no cuidado das pessoas em condições crônicas. Que trouxe algumas referências, né, e ficou à disposição para perguntas e respostas. Agradeço a atenção de todos. A Joinville pergunta como seria o consultório do enfermeiro dentro da UBS e as suas atribuições dentro da equipe. Bom, o consultório de enfermagem não é nada muito diferenciado de um consultório, né? O que a gente precisa entender é que a consulta de enfermagem, ela tem 5 etapas, essas etapas elas se relacionam, são recorrentes e acontecem não só num consultório, né, específico, mas sim durante todo esse processo de cuidado com esse paciente. Então, é importante ter essa clareza que não é só a questão do consultório em si, mas que ter esse acompanhamento desse paciente, um plano de ação
dos cuidados que eu vou desenvolver com esse paciente, ter essa avaliação desses cuidados e sim dar continuidade a esse processo da consulta de enfermagem. Não necessariamente a consulta de enfermagem aconteça num consultório que tem que ter uma mesa, uma cadeira. Eu posso fazer uma consulta de enfermagem. É claro que eu preciso ter um ambiente, né, adequado para conversar com esse paciente, até para conhecer, para ter esse vínculo, para conhecer de todos esses fatores que a gente colocou na palestra, né, na aula. Então, eu preciso ter esse vínculo, ter esse ambiente que o paciente se sinta à vontade. Mas a consulta de enfermagem ela pode acontecer tanto no domicílio, ela pode acontecer no consultório, ela pode acontecer, né, o ambiente em si não vai interferir que a consulta não aconteça. Né? Então, ela pode acontecer parte da consulta num ambiente, parte da consulta em outro ambiente, com os profissionais, o restante da equipe, né? Os profissionais técnicos e auxiliares da equipe também. Então, tem essa questão. Município de Salete. Aqui temos o grupo de hiperdia que atendemos de forma multiprofissional. A dúvida existente é dentro da consulta de enfermagem. Quais os instrumentos de avaliação a serem utilizados? Essa pergunta eu acho que requer até uma teleconsultoria para que a gente possa ver que instrumentos você pode utilizar. Porque esses instrumentos de medida que eu trouxe, eles são preconizados pelo Ministério da Saúde e vários profissionais podem utilizar esses instrumentos de medida. Eles não são específicos da consulta de enfermagem. Né? Então, eles podem ser utilizados por outros profissionais também. Então, eu não sei se ficou muito claro, mas se for, acho que uma dúvida mais específica de que instrumentos que eu posso utilizar na consulta de enfermagem, eu acho que cabe uma teleconsultoria, que daí a gente pode responder com mais material. Eu acho que até em contrapartida ao que a colega de Salete, né, colocou a questão de uma ferramenta. As ferramentas, elas têm várias ferramentas e dependente, se a gente vai atender um paciente diabético, a gente tem protocolos específicos para o atendimento do pessoa com diabetes. Mas algo que eu lembrei agora e que eu até falei na web, que é interessante, até convido vocês a ler e a estudar um pouco mais sobre isso, é a consulta motivacional, né? Que ela tem uma metodologia, um passo a passo, que ela é usada para todos os pacientes em condições crônicas, né? Então, tá no próprio protocolo também. Eu acho que é interessante e vale a pena, convido a dar uma lida de como que se faz, como que perguntas a gente deve fazer para esses pacientes. Então, acho que é uma ferramenta interessante para a gente tá usando. De modo geral, eu agradeço muito, eu me coloco à disposição, através das teleconsultorias, a gente pode estar conversando e auxiliando vocês nesse processo de trabalho, né? E é isso, muito obrigada pela atenção de todos.